Bora? Bora. Bem-vindos a mais um podcast da Doutora Gi. Já virou um clichê aqui, tá? Que toda vez que eu começo eu falo assim, mais um episódio com uma pessoa que eu tenho a honra de trazer. E quem não conhece pode achar que é bababá, mas é a mais pura verdade. Cada um que eu trago aqui é uma pessoa especial que faz parte ou do meu ciclo de admiração ou do meu ciclo de amigo, de médicos de referência, de meus médicos. Então, mais uma vez, nós estamos aqui em outro bate-papo da Doutora Gi para conversar com uma super médica que eu indico, admiro, me consulto, a doutora Natácia, cirurgia vascular, quase vizinhas. Somos próximas de formação, né? Seguimos os caminhos muito semelhantes, mas hoje atuamos na região muito próxima uma da outra. A Nath atende aqui em Alphaville e eu não podia deixá-la de fora. Estava aguardando as agendas baterem e hoje deu. Então, Nath, bem-vinda. Obrigada da sua presença. Muito obrigada, Gi. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. É recíproca essa admiração. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje. Conte comigo sempre. Então, essa mulher admirável, maravilhosa, uma profissional que sempre me inspirou também. Então, você é muita inspiração. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje. Nath, obrigada, viu? Eu vou começar ao contrário teu, tá? Nath sempre somos Nath é um pouquinho mais velha, era minha veterana na época da residência, mas sempre foi uma mulher que eu admirei muito, né? E a gente viveu aquela fase difícil da formação médica, Sim, né? Sim. Que só quem vive sabe das dificuldades, né? Exige muito, né? Física, emocionalmente, isso que eu ia né? falar. Geral. E eu vejo, Nath, até desculpa se eu tô sendo indelicada, que você super se repaginou, teve uma perda de peso incrível. Sim. E hoje vive essa coisa da qualidade de vida, né? Sim. Então eu vou inverter, vou começar Ótimo. com a Nath pessoa e depois a gente vai pra Nath profissional. Lógico, mas isso é um ponto muito interessante de falar, porque foi uma virada de chave e muitas pessoas até me procuram, questionam isso também. O que acontece? A gente quer o imediatismo, a gente quer tudo para ontem, e sendo que o mais importante é o que a gente fala, o que a gente acredita, que é a qualidade de vida, o bem-estar e a mudança dos hábitos que é mais importante. Teve esse contexto da correria, a gente no hospital, sem horários, e isso aconteceu mesmo, um ganho de peso específico, assim, expressivo mesmo. Só que eu inventei, assim, porém, não é todo mundo que sabe dessa história. Aí, na época do hospital mesmo, no R4, se eu não me engano, em fazer uma lipo. Porque eu queria ficar magra, eu tenho que fazer lipo. Acabou que, assim, alguns cirurgiões plásticos muito bem orientados, falou, olha, vamos tentar primeiro, processo de perda de peso. Eu falei, tá bom, vou tentar, mas não foi ainda no ideal. Falei, tô pronta, já emagreci. Mas não tinha aquela virada de chave, acabei insistindo tanto, fazendo a lipo. E o que aconteceu? Pós-lipo, todo aquele processo também, assim, e imagina, 10, 15 anos atrás, era bem mais invasivo, então todo pós, com hematoma, recuperação. Voltei para a rotina como se nada tivesse acontecido, com os hábitos de antigamente mesmo, e acabou que eu ganhei mais peso do que estava antes de fazer a cirurgia. Foi quando eu parei, falei assim, não dá, assim, vida não faz sentido. E não existe esse imediatismo mesmo, não tem como eu ter uma qualidade de vida, eu tenho bem-estar. O corpo, assim, que eu quero, não pensando exclusivamente na balança em si, no bem-estar, em qualidade de sono, em disposição, eu não estava bem. Foi quando eu optei mesmo, falei assim, acabou, agora é a versão Natácia, procurando por saúde, procurando por bem-estar, saudável, iniciei hábitos. Falou, você fez alguma coisa milagrosa, tomou remédio, fez nada. Eu falei, vou, no meu tempo, do meu jeito, estruturar esse processo. Com o que a gente sempre fala, atividade física todos os dias, uma alimentação saudável, um acompanhamento médico adequado, e foi acontecendo esse processo de perda de peso. Então, acho que foram uns 22, 23 quilos, mais ou menos, da época do hospital para cá. E o que foi mais interessante, e até assim, eu tenho um orgulho enorme em falar disso, foi o que a gente conseguir ter essa manutenção. Então, foram que os hábitos agora já estão incorporados na minha rotina. Teve o processo de gestação nesse porém, então aquele ganho de peso, aquele medo assim, que a mulher tem, nossa, agora que eu consegui, veio uma gestação, e isso não me preocupou, falei, eu já consegui uma vez.
gravidez. Então, independente como que seria um puerpério aí, esse pós-parto, todas as alterações que tem no corpo da mulher, tanto hormonais, fisiológicas, que já é esperado, eu falei, eu vou conseguir. E foi bem isso mesmo. Logo depois do parto, mantendo uma alimentação saudável, eu fui recuperando. Mais um detalhe, mesmo com 9 meses de gestação, eu não tinha conseguido chegar no peso anterior que eu estava antes de fazer a lipo. E aí que eu falo para todo mundo, quando chega alguém me procurando, fala, e aí, você indica lipo? Falei, olha, como que é o seu contexto, assim, como que você tá? Como estão os seus hábitos? Todos meus pacientes, principalmente nos tratamentos que eu faço, falei, vai fazer parte, não tem como a gente desvincular isso em relação, não é uma veia, não é um vasinho, a gente vai procurar bem-estar em primeiro lugar. É muito louco isso, Nath, porque pra gente ver, né, são duas especialidades teoricamente tão distintas, sim, né? Eu sou cirurgia geral, tínhamos a mesma base, mas eu fui fazer endoscopia, você foi fazer cirurgia vascular. Sim. Mas não adianta, a base da saúde é a mesma. A gente já teve aqui sentado, até colegas em comum, a Malu, que é geriatra, paliativista, Carol, pneumologista e nutróloga. Eu já tive uma gama de médicos. Opa, alô, oi? Oi, tá indo? Aqui tá tranquilo. Eu tive uma... Tudo bem, acho que a gente faz a vida. Eu tive uma gama de médicos que sentaram aqui, o próprio Alexandre Cheirão, que é coloprocto, e toda vez a gente conclui o mesmo final, que a saúde é uma construção diária em cima de um alicerce que a gente vai viver a vida inteira. Sim. Então, é muito, muito legal quando a gente conversa de uma maneira tão informal, assim, com pessoas tão especialistas nas áreas dela, e no final a gente consegue concluir que não adianta, não tem milagre. Não tem milagre. Não tem milagre para nada, não tem milagre para nada. Não tem milagre para hemorroida, não tem milagre para doença pulmonar, não tem milagre para um médico paliativista. No final, a base da nossa vida, assim como uma cirurgia vascular, é o nosso autocuidado e como a gente encara e cuida do nosso corpo como um todo, né? É isso. E muitas das vezes as pacientes também, principalmente no foco do meu tratamento, pensando em vasinhos, varizes, eu quero tratar e acha que vai fazer uma abordagem e vai ter aquela perna linda, maravilhosa. Falei, a gente vai chegar nesse resultado. Falei, eu também quero. Mas cuidando da saúde primeiro. E também não vai ser pode ser a melhor tecnologia do mundo. Não vai ser essa tecnologia que vai resolver. Isso aí vai ser um processo. Então, uma transformação, uma construção para a gente chegar nesse resultado. Não tem como esse milagre aconteça em qualquer âmbito da nossa vida, independente da especialidade que a gente procura chegar nesse resultado. E assim, a sua área de atuação, predominantemente, é varizes, né? Sim. Que eu acho que é o grande incômodo da maior parte da população na hora que a gente fala de cirurgia vascular. Sim. E falando um pouco disso, nessa coisa do milagre, qual é a sua taxa de pacientes que vêm, que já tiveram um tratamento prévio e tiveram novamente o reaparecimento das varizes ou aquele que não sumiu e que vem querendo um milagre? Nossa, Gi, se eu te falar que é quase 100% que é isso. Eu acredito. É cultural a gente encarar como se fosse estético e é uma doença, né? Uma doença que isso evolui, gera complicações e as pessoas buscam talvez tratamentos em clínicas superficiais, com escleroterapia e aí justamente chega já falando que não vai tratar, que não resolve, que para sempre tem que fazer isso. E a gente trata a raiz do problema. Quando eu explico e a consulta é uma abordagem demorada mesmo, eu falei assim, pelo menos 1h30 para eu conseguir entender esse contexto, para a gente faça uma abordagem integral, para fazer exames necessários, para a gente ter um diagnóstico mais assertivo e planejar esse tratamento. E não vai ser com uma aplicação, uma escleroterapia, o pessoal, secagem, queimar vasinhos, que vai ter esse resultado esperado. Eu uso muito uma analogia de como se tivesse um mofo na parede, uma infiltração, e a gente vai querer pintar a parede para resolver o problema. Não vai, atrás da parede a gente tem que ver o encanamento, ver onde tem esse vazamento para resolver, para ter, então, a durabilidade do trabalho feito ali. Então, é bem isso também. A gente vai cuidar do encanamento, na circulação e no encanamento. A gente vai cuidar do que está alterado para ter o vasinho ou indício. Então, é o mofo. Está acontecendo alguma coisa aqui embaixo. A gente vai ter que tratar e resolver. É muito legal isso, né? Porque é literalmente a ponta do iceberg, né? Sim, Na hora que a gente pensa no sistema vascular, né? Sei lá, para as pessoas entenderem um pouco melhor, imagina um rio e os seus efluentes, né? Que é o que sai. Os vasos são isso, né? E aí, se você tá com aqueles vasinhos, pode ser que sejam só os vasinhos, mas e a sua saúde vascular como um todo, né? Sim. E é mais ou menos quando a gente trata a obesidade, né? Só para encerrar. Você pode estar olhando no espelho e vendo o seu peso um pouco acima e tá incomodado. Olhando no espelho e vendo os vasinhos de shorts, de saia e tá incomodado.
Mas e o resto? Sim. Né? E o que tá por dentro, né? Sim. O processo inflamatório disso tudo, né? As complicações com a obesidade, assim, não tratadas pelas pessoas, talvez não estão incomodado, pode estar incomodado, mas muitas nem não. Tá muito alto aqui. Muitas talvez assim, se olha e fala, tudo bem, uma roupinha serve, tudo, mas tá assim, e por dentro, o que que isso tá refletindo em você? Qual que é essa inflamação toda, né? Qual que é as complicações de você ficar nesse contexto aí, de você ficar com sobrepeso, com uma obesidade, o que que vai se implicar? E é total um fator de risco para complicação vascular. Falei, tanto arterial, venosa, falei, hoje meu foco de tratamento é basicamente em varizes, na doença venosa, principalmente porque eu consigo fazer essa abordagem que a gente está falando. Então, com a mulher, o público acaba que é mais feminino mesmo. Então, a gente vai cuidar da saúde, vai cuidar da qualidade de vida, mas também vai cuidar dessa parte estética. Então, entre aspas, a gente vai cuidar de autoestima, vai cuidar de confiança, de uma liberdade para escolher uma roupa. Muitas mulheres têm vergonha de se expor. Então, e muitas privam até de evento social. Não vão em churrasco, piscina, praia, porque tem essa limitação de exposição das pernas e acaba acostumando, assim, que já não vai, ou com uma dor, um desconforto ali que acha que é normal, e isso está evoluindo. E quando eu trabalho com essa autoestima, assim, com recuperar isso tudo na mulher, é muito gratificante. Então, a gente cuidou da saúde, cuidou da circulação, mas também é uma mulher que ela fica renovada e melhora, assim, em relação à disposição, a engajamento, a performance em tudo, não só por exemplo, uma mulher numa vida profissional, mas a vida pessoal, em casa, uma mulher que se cuida, uma mulher que tem esse autocuidado, é uma mulher que ela tá bem para colocar uma roupa que ela quer, a hora que ela quiser, e isso melhora cuidado, então, com o marido, com muitas até assim, nossa, eu nem tinha vontade de fazer tal coisa em casa. Agora, só de me arrumar, agora só de me cuidar, eu já tenho vontade de fazer isso. O ser humano, ele é completo, né? E eu acho que hoje em dia a medicina caminha para um rumo que o médico do pé é o médico só do pé, né? Então, vamos lá. O médico da variz, muitas vezes, ainda bem que não todos, é o médico só das varizes. Isso aí, então, tem vem muito aqui, isso, é muito comum isso. Eu queimo seus vasinhos Sim. e aí tá tudo certo, vai embora. Poxa, mas tratou a raiz do problema? O ser humano, ele é inteiro. Sim. Aquela pessoa chegou ali, por quê? Ela tava com dor? Ela tava com desconforto estético? Sim. Porque é a mesma coisa com a obesidade, tá? É muito isso comum que eu ia falar. sentarem... Eu vejo mesmo com a obesidade. Exato. Elas vão perdendo peso e sentem diferente também. Elas sentem uma vontade de se arrumar, ainda mais, assim. Exato. Comecei a me cuidar, mas eu quero me cuidar ainda mais, porque eu tô me sentindo bonita. A cabeça vai ficando boa, né? Mas é muito comum sentarem, virem, me procurarem e falar assim, vim passar o balão porque eu tô enorme, eu não consigo me olhar no espelho. Tudo bem, foi a causa que te trouxe aqui. Né? Você é o paciente, você traz as suas queixas e os seus motivos, mas eu sou o médico. Eu começo a minha consulta sempre falando, eu sou médica antes de qualquer coisa. Sim. Então, vamos entender como você chegou, qual é a história da sua relação familiar, da sua relação alimentar, dos seus hábitos de vida, né? Como diria a Malu, que eu sempre agora coloquei na minha frase, você se coloca na tua agenda? Sim. Porque se você não se colocar na tua agenda para fazer uma atividade física, para escolher o que você está comendo na maior parte do tempo, não adianta. Os seus vasinhos vão voltar da escleroterapia e o teu peso vai voltar no caso do balão. Sim. Porque o ser humano é muito mais do que só aquilo. Mas o que eu vejo e o que eu tenho muito orgulho e de quem eu trago aqui, dos meus colegas que me cercam, é que a medicina é muito além de só aquela causa, né? E o médico está perdendo essa coisa da essência, de olhar o paciente como um todo. Entender que se você melhorar a autoestima pelas pernas, muitas vezes essa mulher, ela se olha no espelho de um jeito diferente e ela consegue que o mundo a veja de maneira diferente também, Com certeza. né? Com certeza. Mas você tá falando isso dos médicos, isso falta muito hoje. Então, é importante esse espaço, que eu sei que deve ter muitos médicos assistindo também. E talvez muito mais informação, entendeu? E o que acontece? Vai impactar no nosso resultado. Vai impactar, assim, quando um paciente que cuida da alimentação, que cuida da saúde, vai evoluir melhor. Então, vai ter um resultado mais rápido. Aquele paciente que está inflamado, aquele paciente que não se cuida, que é sedentário, eu posso fazer o melhor tratamento do mundo. Não resolve. Então, vai ficar, olha, eu vou naquele profissional, tô dando um tratamento e a culpa é do profissional. Então, eu falo para todas as pacientes. Falei, vai depender muito do que a gente faz aqui, mais ainda do que você vai fazer
fora, mas Com fazendo na certeza. sua casa, então no seu trabalho. E isso que você falou é importantíssimo de colocar a gente na agenda. É muito difícil mesmo, vou falar que é fácil. A gente tem trabalho, tem filho, tem casa, tem marido. A gente dificilmente vai colocar como primeiro lugar, como primeira opção. E eu fiquei muito tempo assim também, não vou falar, nossa, agora você tá nessa versão, tá se cuidando. Eu falei, não, demorei também para voltar para a rotina de hábito de uma alimentação mais saudável. A gente acaba assim, mais filho pequeno, privação de sono. A mulher tem fases da vida que é difícil mesmo. E a gente sempre coloca tudo em primeiro lugar e vai ficando e descuidando. Quando eu vi no contexto, eu falei assim, não dá. E Não foi tem justamente como. por isso que eu quis conversar esse bate-papo com isso, né? Porque a ideia desse espaço é a gente falar de uma medicina de verdade, né? Sim. Porque nós estamos falando de medicina de verdade, né? Eu sempre trago aqui pessoas no qual eu acredito mesmo no trabalho, no qual seriam meus médicos, médicos da minha família, então eu acredito, mas mais do que isso, são pessoas que têm o ser humano no meio como central da sua área de atuação, né? E é muito legal que os médicos recém-formados, ou o médico mesmo que está tentando se reinventar no meio dessa loucura que está o mundo e que está também a medicina, entender que não adianta. Quando me falam assim, você se preocupa, vai cair um monte, tá se formando não sei quantos mil médicos. Eu falo, eu me preocupo se um dia for eu que sofrer um acidente e ter que parar em algum lugar sem escolher quem vai me atender. Agora, Sim. como médica, infelizmente, eu não me preocupo, porque cada vez mais o ser humano não se conecta com o ser humano, né? Sim. E é muito bagunçado isso quando você vai cuidar da saúde de alguém. Sim. Mas, voltando ali naquela coisa do se colocar na agenda, porque a gente gosta de falar, de romantizar as coisas, mas é muito louco isso, porque eu sou uma defensora do autocuidado. E aí, quando as pessoas falam assim pra mim, mas você não vai na academia todo dia? Não, eu brinco. E aí, como tem um poder poético aqui, que sempre alguma coisa tá cagada. Sim. Então, sempre alguma coisa no meu dia ficou a desejar. Sim. Cabe a eu escolher o que vai ficar a desejar naquele dia. Então, o dia que eu não vou na academia, é o dia que eu me alimento super bem. Esse dia eu não peco. Você entendeu? Essas compensações são mais importantes. E vai chegar nesse equilíbrio. Igual eu falo, a fase que você tá, o contexto é esse. Vai chegar a fase que você vai voltar para sua rotina antes. E a gente não pode se culpar por isso. Porque foi o que eu fiz muito no começo. Eu falei assim, nossa, meu Deus, ainda mais esse contexto histórico aí de um sobrepeso importante. Falei, nossa, e tudo de novo, não tô conseguindo. Não se culpar, tá tudo bem. Mas eu vou ter, o que tá viável hoje? Comer melhor. Falei, então tá bom. Então, a mulher que a gente tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu admiro muito quando eu vejo uma mãe tá com um filho pequeno, ou se ou nem tanto, ou talvez assim, um filho que tem uma demanda importante, ou a casa, ou o trabalho, uma demanda importante. Aquela mulher que procura se cuidar. Agendou a consulta, a primeira coisa que eu falo, nossa, parabéns por estar aqui, tá? Parabéns por sair de casa, deixar, assim, o mundo deve estar caindo lá fora. Eu imagino, mas agora é o nosso momento, assim, é o seu momento. Esse é o momento de cuidar, a gente conversar. Não preocupe, deixa o celular do lado, porque você merece isso. Você procurou, você quer isso. Você Eu sai não da sei sua qual casa. é a sua percepção nisso, mas eu gosto muito desse perfil de paciente. Porque eu repito muito, quando você muda uma mãe, muitas vezes você muda uma família inteira. Sim. Porque o filho que vê uma mãe se cuidar, a chance dele entender o autocuidado como uma coisa natural é muito grande. Sim. Um filho que vê a mãe saber o que está comendo, uma mãe que faz a compra de mercado da família, se ela aprendeu a comer para si, com certeza quem vai comer daquela compra vai comer muito melhor. Sim. Então, eu acho que um jeito da gente ajudar a sociedade como um todo é ajudar as mães, né? E é o exemplo, não adianta a gente também colocar para um filho, você vai comer saudável, o seu pratinho é esse, e ele não tá vendo você, ninguém, é bem isso, a família não tá fazendo o que tá pedindo para ele fazer. Então, não adianta, eu também parei um pouco disso. Talvez ele não quer comer o saudável ele agora, tá numa fase chata de seletividade. Falei, beleza. Mas eu tô fazendo a minha parte. Então, me ver comendo uma fruta, comendo uma verdura, ele ainda olha. Até a gente saindo de casa hoje também, tava com a lancheira, ele vê uma maçã, uma banana. O que é isso? Falei, minha lancheira é essa. É minha fruta. Então, no meio, no intervalo aqui, tem uma fruta. E pronto, isso eles assimilam muito. Eles são uma esponjinha. Então, eles olham, eles reparam, eles fazem igual. Se a minha mãe tá fazendo isso, então é assim que tem que fazer. É muito louco isso. Porque até, né,
falando da minha vida pessoal, ontem eu tava arrumando os brinquedos do Luca, né? Aquele caos. E aí ele pegou, ele tem uma tiara que é da Patrulha Canina, ele tirou e ficou tipo uma tiara mesmo. Aí ele botou na cabeça, assim, como se fosse um fone de ouvido e saiu correndo na casa, assim, mamãe, eu vou correr, viu? Ai, Porque ele me vê fazendo isso. Eu corro com uns fones tipo esse aqui que a gente tá, porque não chacoalha. E aí eu sempre faço isso. Depois eu fazer uma autoanálise, eu falei, eu faço exatamente assim. Fui falar com o Marcos. Eu boto o fone e falo, amor, vou correr, tá? E ele foi e fez igualzinho. Aí você fala, meu, olha isso, né? Não adianta falar, filho, você já foi na sua aula de artes marciais? Tudo bem, faz parte. Mas filho se educa no exemplo, não adianta. Tanto é que, igual eu falei, não foi sempre assim, não tô nesse contexto hoje de atividade física do jeito que eu gostaria, mas quando ele me viu a primeira vez com roupa de atividade física, ele me estranhou. Ele ficou olhando assim, meio que roupa é essa, né? Pra que serve isso? Que eu não entendia. Até ele veio, então já coloca, vai fazer exercício. Eu falei, é isso. Mas quando ele estranhou, aí caiu uma ficha. Eu falei assim, meu Deus, ele nunca me viu com uma roupa de fazer isso. Você falou do fone, então eu lembrei, falei, verdade. Ele falou, que roupa é essa, assim, onde você vai? Eu falei, roupa de atividade física, essa calça, esse tênis. Eu falei, gente, demorei mesmo. Mas não culpar, já foi, já passou. Não, e a gente tá certo. nessa vida não pra consegui evoluir. fazer tudo, Né? é isso. Pra evoluir. Então, percebemos, é isso, tudo bem, tá tudo bem. Se Tá perdoar, tudo bem. que bom, Isso. né? Quando os pacientes chegam pra mim e falam, ai, mas eu tô na fase dos 50. Que bom que você chegou com 50. Se com 50 a gente melhora, o seu 70 vai ser muito melhor. Sim. Ai, mas eu tô com 60, eu tô com 70. Sempre a gente pode fazer mais. E nunca é tarde, né? As Nunca pessoas é tarde. têm isso, que já tem idade, nunca é tarde. Hoje em dia, a gente vê a expectativa aumentando cada vez mais, mas o mais importante, que aumente essa nossa expectativa de vida, mas com qualidade. Então, não é ficar tomando várias medicações para controle de comorbidades, tudo. É que tenha qualidade de vida. E então, não tem idade, 50, 60, 70. Eu tenho pacientes de 90 anos, que até falam isso também, assim, 85, 90. Falam, nossa, não é porque eu sou idosa, já tenho certa idade, sei lá, eu sou avó, que eu não posso me cuidar. Eu falei, isso mesmo, assim, não deve. E super ativas. Então, fazem todos os serviços de casa, tudo. Eu falei, por que não se cuidar? Por que você tem, então, uma certa idade e tem que conviver com sintomas, tem que conviver com a perna que você não está feliz? E elas falam que é essa realização. Falam, nossa, foi o sonho de uma vida conseguir chegar nesse resultado. Que bom que eu consegui agora. Eu falei, também não é tarde. E se Deus quiser, tenham vários anos aí para conseguir desfrutar disso, viver disso. Mas eu falo, independente o tempo que for, eu tô bem, sabe? Eu tô aliviada, eu tô feliz. E vou viver o restante feliz e saudável. Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Ô, Nath, você sabe que a gente vive ondas que trazem os pacientes... As pessoas raramente buscam por doença, né? Normalmente elas buscam, infelizmente, por estética, muitas vezes, né? O nosso campo de atuação. E aí, a gente tá na onda do lipedema. Sim. Não é? Eu acho que as pessoas falam que é modinha de rede social. Eu acho super legal, porque se é um jeito do paciente vir para dentro do consultório para buscar um atendimento correto, que seja pelo que for. Eu concordo. Mas é uma coisa nova, inclusive, para mim, o lipedema, tá? Eu tô aí, né? Tenho de endoscopia há cerca de 8 anos, então eu já tô meio fora dessas atualizações que não são muito da minha área. Então, me fale um pouco sobre o lipedema. Apesar de a gente falar nova, tem descrição desde 1940, então, do lipedema, a gente pegar os livros, isso já foi comprovado, então tem publicações, só que é recente mesmo de ter mais estudos, de todo mundo procurar a fundo, entender, para a gente ter uma comprovação científica do tratamento, o que fazer. Então, ela é uma doença do processo, um acúmulo anormal de gordura no corpo, geralmente nas pernas, pode ter no braço também. Tem esse contexto inflamatório aí importante, então muitas podem ter muita dor na perna, sensibilidade ao toque. E esse acúmulo de gordura, como ele é desproporcional, são muito aquele perfil de mulher que tem a cintura fininha, ou quando perde peso, a perna fica com aquele acúmulo de gordura, tem uma resistência assim, a uma dieta convencional. Quando vai tentar perder peso, não tem um resultado esperado, porque tem estratégias específicas para conseguir controlar a inflamação primeiro. Então, geralmente, são essas dietas mais anti-inflamatórias e para diminuir, primeira coisa, essa sensibilidade. Mas é mais uma doença que fala o quanto os hábitos de vida são importantes no controle da evolução, porque não tem cura. Então, é para sempre os hábitos da vida, os hábitos de vida controlando aí a evolução.
Tem influência com o fator hormonal, também com o estrogênio. Então, muito mais comum em mulheres, é muito raro em homens. E o que acontece? Mais uma gente falando das fases da vida da mulher. O gatilho para começar a ter esse acúmulo dessa gordura, essa dor, esse peso na perna, é muito em fases que a gente tem a oscilação hormonal. Pode ser, então, na menarca, na primeira menstruação, na gestação, na menopausa. Mas e tem um componente genético também muito importante. Ainda estudando, mas tem esse componente genético, talvez aquela família, todo mundo na família tem a perninha gorda, aquela perna daquele jeito, mas com esse inchaço. E falar, é da família mesmo. E não, a gente consegue tratar, ter um resultado esperado. E, inclusive, até sem cirurgias muito invasivas. Eu dificilmente, eu sou do conservador, eu sou do básico bem feito primeiro, não que eu não indique. Mas é tão importante quando você aprendeu a lidar com isso, e ainda mais que é pro resto da vida, justamente para voltar àquilo que eu falei do meu caso. Eu não tenho esse imediatismo, tem que fazer uma lipo, vai tirar aquele excesso de gordura que vai ter o resultado esperado. E o que você falou é muito importante de estar na mídia, independente de modinha, mas muitas mulheres vão se identificar, vão procurar ajuda. O que antes era você não consegue fazer dieta direito, você não consegue fazer atividade física direito, e se tem essa culpa, agora eu posso ver uma luz no fim do túnel. É muito legal isso, porque eu me lembro do lipedema, mas eu me lembro do lipedema quando eu estudei de uma maneira na cirurgia geral, ou no contato que a gente tinha com o vascular, era o lipedema daquele doente que já tinha um problema linfático exacerbado. Já foi as complicações Exato, do lipedema, então tinha né? o lipedema. Agora, eu acho muito bacana quando a doença que é antes julgada como estética, né? A própria obesidade. É muito comum chegar no consultório e falar, eu vim porque meu marido reclamou, porque eu tô feia. Obesidade é doença. É doença igual qualquer outra doença crônica, igual diabetes, pressão alta, asma. E quem um dia é obeso, ele vai ser obeso a vida inteira. Então, você mais do que ninguém deve saber que é um obeso em remissão, é um obeso magro. Mas se você peca, com certeza você ganha mais peso com mais facilidade do que uma outra pessoa que não tem esse antecedente da obesidade. E o lipedema é isso, né? Trouxe a mídia com essa coisa da estética, mas traz aos olhos do bom médico o que está ali por trás, né? A doença. Lógico, a estética faz parte, sim. A estética faz parte da saúde emocional, que também é uma saúde. Mas traz para o bom médico tratar hábitos ou doenças prévias que te levaram até aquele problema estético que te trouxe até aqui, né? Sim, e é importante quando a gente entende isso, no caso da obesidade, no caso do lipedema, e muitas falam assim, agora foi libertador o diagnóstico, porque eu consigo lidar com isso. Antes eu não sabia o que estava acontecendo. Então, por mais que tenham as exceções, eu vou falar, tenta controlar, por exemplo, o glúten, que é muito inflamatório, isso vai ter uma repercussão. Mas antes eu não tinha nada dessa orientação que a gente tem hoje. Então, se eu tive uma exceção, se foi um final de ano, se foi algum evento, eu sei que a minha perna está mais pesada, tá bem sensível, inchou mais, mas no outro dia eu voltei para minha rotina. Então foi libertador. Antes eu não sabia o que estava acontecendo. Antes eu ia no médico, eu era louca, assim, que não tem, todos os exames estão normais. Ou a estética, é coisa da minha cabeça, né? Ou a estética. Eu vejo que assim. quando eu atendo, às vezes eu falo assim, obesidade é doença, só falta o paciente fazer assim, ufa. Porque ele enxerga como doença, mas a sociedade o tempo inteiro traz como estética. E se é estético, é superficial, né? Sim, sim. Ô, Nath, o tempo voa. O tempo voa, meu Deus. E eu não falei gente, metade já do que a foi. gente queria. Nossa. Então, eu vou fazer uma estratégia aqui de um bate-papo. Quer dizer, de um bate-bola. Bate-papo a gente já tem. Um bate-bola. Então, vou fazer uma série de perguntas aqui e a gente vai respondendo de maneira pontual. Tá. Então vamos lá. Varizes. Qual é o melhor jeito de evitar? Atividade física, alimentação saudável. Eu acho que vou responder todas. Eu também acho. Problemas vasculares graves. Qual uma dica que você daria? Acho que é a mesma coisa. Eu tentei perguntar diferente, mas vai ficar nisso porque é o básico mesmo, assim. O que acontece? As doenças vasculares, a parte genética é o fator de risco, assim, mais importante, o que prevalece. O que acontece? A genética já está aqui com a gente, então não tem como muito mexer nisso. O que a gente vai mexer? Nos hábitos de vida. Então, mas principalmente
não negligenciar sintomas. Estão pensando assim, além de tudo isso, então, vamos pra coisa além de que a gente já sabe. Nos primeiros sintomas, procurar avaliação, tá? Procurar investigação, ainda mais tem história familiar, na verdade. Talvez nem esperar dar sintomas. Um preventivo é muito mais importante. As pessoas costumam esperar uma complicação para procurar, para ver se agora não dá mais. Não acontece. Se você não parar para se olhar, para se cuidar, para entender, a vida vai te parar. Então, uma hora vai ter alguma complicação relacionada a isso se você não ter esse cuidado esperado. Então, além desses hábitos, com certeza procurar uma orientação. Hoje em dia, tem muito material na internet, tem muita coisa para buscar, mas não abrir mão de uma orientação médica, de ir no profissional que você tenha confiança, que seja referência para você, para fazer um acompanhamento adequado. Perfeito. Essa coisa da saúde vascular é muito intenso, né? Você ter algo sutil e, de repente, você ter uma coisa muito grave, né? Sim, sim. Os vasos do nosso corpo têm um grau de importância enorme. E muitas vezes eu vejo que os pacientes negligenciam, né? Sim, sim. E é isso mesmo, é o mais importante, porque a gente acaba acostumando ou arrumando desculpa para as coisas. Minha perna tá pesada, tá inchada. Mas hoje tá calor. Mas hoje fiquei muito tempo em pé. Mas hoje foi assim. Então, não é normal, assim, acaba não adaptando com isso. Se escondendo também. Nem vou colocar essa calça, não vou colocar esse short, porque tá tudo bem, vai inchar. Não, assim, tá doendo, mas vou pôr para cima e vai melhorar. Eu vou deitar um pouquinho e já passa. O organismo, é isso, nesse indício, já procura uma orientação para se cuidar. Perfeito. Atividade física dá varizes? Essa é a melhor pergunta de todas, eu acho, porque é um mito que, assim, o pessoal tem mesmo, e se eu te falar que é o mais comum no consultório. As pessoas, quando eu pergunto se faz alguma atividade, falam, não, porque eu tenho varizes, não pode, assim, aumenta, não, porque vai piorar, vai saltar ainda mais. E até você virar isso, que é completamente ao contrário, quanto é importante trabalhar a bomba muscular, ali, a panturrilha, a batata da perna, quanto isso vai ajudar no retorno venoso. E aí depois, o que acontece? Como que elas acabam aceitando, entendendo o funcionamento mesmo. Por isso que a gente precisa de tempo para explicar, mas tem esse mito justamente porque acho que quando a gente vê aquelas pessoas que fazem muita musculação, então tem aquelas veias dilatadas, tem aquela hipertrofia muscular, não tem quase nada de subcutâneo, assim, de percentual de gordura muito baixo. Então tem a musculatura e pele, basicamente. Toda a circulação, aquelas veias superficiais ficam muito visíveis. Então é diferente veias que são visíveis e veias que são doentes, varizes, que a gente precisa tratar. Então, a gente foi examinar aquelas veias aparentes, são veias normais, com funcionamento normal. Pelo contrário, então tá mais perceptível ali, porque não tá escondido naquela camada de gordura, mas as pessoas têm muito medo de fazer atividade física, principalmente a musculação. Por isso, falar, já tem varizes, já tem essas veias, e aí vai aumentar ainda mais. Mas, geralmente, eu não indico o tratamento ou procedimento para as pessoas que são sedentárias, que é aquilo que a gente falou, sei que vai ter uma resposta ineficaz no meu tratamento. Então, a gente vai mudar os hábitos para a gente conseguir essa abordagem integral que a gente falou tanto aqui hoje. Sai do consultório bonitinho, mas dá alguns meses volta, porque não tratou a causa, Não tratou a causa, não entendeu? Mas então não piora, gente, pelo amor de Deus. Assim, ajuda, faz parte do tratamento, não dá. Independência na terceira idade, né? Nós falamos aqui de pacientes seus com 90, 80, 100. Independência na terceira idade, no sentido de ter liberdade de movimentação. A gente vê muitas vezes, né, que a doença vascular acaba limitando também. Sim. O que você daria de dica? Nossa, principalmente se tem comorbidades, tratar, porque na terceira idade vai aumentar o risco de complicações tanto venosas quanto arteriais. As arteriais acabam pensando o índice de morbimortalidade são mais importantes, então tem que cuidar muito mais. Então, se controlar hipertensão, controlar diabetes, evitar tabagismo, uns cuidados que o risco de trombose vai aumentando justamente por conta disso. Então, diminui uma mobilidade, não é mais ativo, igual por mais que sejam bem ativos, conseguem desempenhar atividades do dia a dia, mas tem uma restrição em relação a fazer alguma atividade que ajuda ali na circulação. Então, quando você cuida além de tudo que a gente já falou, mas também de estar saudável em todos, não tem como separar. Então, é aquela pessoa que tem uma qualidade de sono legal, então que tem o controle das comorbidades em dia, isso tudo vai também controlar o risco de alguma complicação vascular também. Legal. Além da massa muscular, né? Além da massa muscular. Que a massa muscular, por si só, também já traz uma vasodilatação, uma coisa toda. Isso ajuda muito, ajuda muito, ajuda muito.
Tá bom, Nath. Então, pra gente encerrar, Meu Deus. uma dica Pois. de ouro. Além de tudo que a gente falou. Além de tudo que a gente falou. Pode ser a mesma coisa. Não, mas assim, preste atenção em você, assim, cuide de você. Ninguém mais, não tem nenhum médico, não tem nenhuma referência, não tem nenhum tratamento que seja superior a esse autocuidado, a você se olhar e se priorizar. O que a gente começou falando, mas é muito isso. Então, cuide de você, que você é a melhor pessoa. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer, assim, nem a melhor referência, ninguém da sua família, ouça os sinais do seu corpo, tenha esse cuidado que merece isso, que vai te dar uma qualidade de vida e bem-estar aí, que todos nós merecemos. Com certeza. Além também de respeitar os sinais do nosso corpo, porque às vezes é muito comum falar assim, eu fui no doutor tal e ele falou que não é nada. Se você acha que é, busque uma Isso é opinião muito de comum confiança. também, né? Busque, porque a gente sabe o que acontece com o nosso corpo, né? Muito comum. Obrigada. Nath, obrigada, foi uma Eu que delícia. agradeço, adorei. 30 Fiz minutos deixar são o dia pouco. todo conversando aqui, gente. Exato. Eu sempre deixo combinado que daqui a pouco eu vou fazer assim, podcast Doutora Di, segunda edição. E a Tá. gente traz os convidados de novo. Combinado, top, já tô fechada. Adorei. Muito obrigada mesmo pelo obrigada. convite, fiquei muito feliz e honrada em estar aqui hoje. Eu também com a sua presença. Obrigada, viu? Obrigada. Pessoal, até o próximo e obrigada por assistirem a gente.